nós somos uma igreja e a gente tem responsabilidades. Eu sei que você não precisa ficar tirando aquilo que é seu, não. Entrega para Deus aquilo que é de Deus. E fique tranquilo que Deus vai cuidar. Tá bom? Inclusive, quarta-feira que vem, eu vou falar sobre vida financeira. Como que o diabo entra para atrapalhar a sua vida financeira? Como que eu tenho assistido alguns vídeos, embora no tempo de espiritismo eu vi alguma coisa, mas alguns vídeos de bruxos, vídeos de satanistas, ex-satanistas, eles dizendo como que eles agiam para impedir que as pessoas, os crentes, pudessem ser bem-sucedidos financeiramente. E quarta-feira que vem eu vou falar sobre isso. Não sei se vou terminar numa palavra só, porque o assunto é extenso, o assunto mexe com a gente. Então, quarta-feira eu vou falar sobre isso. Eu quero falar com os irmãos que eu não estou saindo fora daquilo que Deus colocou no meu coração, que eu preguei domingo. Eu, conversando com o papai, ele me falou que eu deveria trazer esta palavra aqui aos irmãos. Por quê? Pelo seguinte, porque não adianta você ter a presença. A gente tem a presença de Deus, mas infelizmente a gente abre uma brecha para o diabo entra e a presença do Senhor, ela não pode permanecer. Não vem. Então eu quero dizer para vocês que eu não estou saindo fora do assunto, eu estou no assunto, porque falar sobre cura, libertação, falar sobre heranças espirituais, maldição hereditária, vou falar heranças espirituais para não chocar. Fala em maldição, o povo fica tudo, pastor, não, vamos falar heranças espirituais. Eu estarei falando sobre coisas que, a tentação do diabo, como que o diabo age na vida do crente. Vou falar para vocês, eu não vou falar para ímpio, não, vou falar para a igreja. E vocês vão detectar algumas coisas, como que o diabo tem agido na sua vida. Amém? Hoje eu quero falar sobre feridas escondidas que Deus quer curar. É o tema da palavra nesta noite. E eu vou usar o texto de Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. Eu vou ler alguns versículos de Gênesis 37, versículos 3 e 4. Gênesis 37, versos 3 e 4, diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Veja o versículo de número 11, capítulo 37. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Curva a sua cabeça, irmão. Pai, se existe um assunto que mexe comigo, quando eu vou pregar, é sobre este. O Senhor sabe que eu amo também falar sobre o Senhor. Mas este assunto, de uma forma bem forte, também mexe com o meu coração. Mexe com a minha mente. Eu fico o dia inteiro pensando nele. Porque, Pai, a gente biblicamente, na nossa experiência, a gente vê como que o diabo trabalha nas vidas dos teus filhos. Como que nós abrimos portas para ele entrar. Como é que ele tem feito, Pai, na vida de cada um de nós, trazendo dores, arrebentando, Pai, com cada um de nós. Mas eu quero nesta noite, Pai, em nome de Jesus, começar falando sobre um Deus que quer curar a nossa dor escondida, sobre um Deus que quer uma igreja curada, uma igreja sarada, quer uma igreja preparada para receber aquilo que o Senhor tem para nós. As promessas do Senhor se cumprirão quando nós, Pai, estivermos livres. E eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero
dizer para você uma coisa que é interessante. Faz de conta que isso aqui é uma carne podre. A mosca vem e você espanta as moscas. Não tira a carne podre. O que vai acontecer? As moscas vão voltar. Quando é que elas vão sair? Quando é que elas vão embora? Quando você tirar a carne podre e limpar o lugar. Elas não voltam mais. O diabo é assim, irmãos. Às vezes, o que nós temos observado é que o diabo tem agido na vida dos crentes, porque não estão tirando a sujeira, estão deixando a sujeira. O diabo vai e volta. Espantou, ele volta. E uma coisa, irmãos, eu quero falar para você. Não adianta você pedir: Deus, tira o capeta da minha vida. Tira esses demônios da minha vida que me perturbam. Aprenda com Jesus. No capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi tentado pelo diabo, na terceira vez, quando o diabo disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O Senhor disse: vai, Satanás. Quem tem que mandar Satanás embora sou eu, você. Não é Deus. Vai embora da minha vida. Vai embora da minha vida. Meus queridos, nós às vezes ficamos vendo como que alguns crentes, eles estão feridos, feridas escondidas que às vezes nem você sabe, mas talvez hoje o Espírito Santo vai revelar para você. Às vezes, como é que essas feridas se mostram? Na forma que você reage quando alguém te confronta. Eu tenho parado de falar sobre legendários, mas eu achei interessante que um irmão deu um testemunho dizendo: pessoas que não devem ir no legendários, quem não gosta de confronto. Quem não gosta de confronto não vai no legendário, porque você vai ser confrontado, do início até o fim. Pelo menos umas 6, 7 vezes por dia você vai ser confrontado, ou mais. Mas o que nós vemos, irmãos, que tem pessoas que, quando é confrontada, ela reage, xinga, palavrão. A Bíblia diz: não sai da sua boca a palavra torpe, é palavrão. A pessoa quer matar o outro, se levar uma fechada no trânsito, então, ele xinga até a 4ª geração da pessoa. Às vezes também, irmãos, existem pessoas que, elas, na forma delas se defender, tem gente, irmãos, que não quer perder, só quer ganhar. Ela tem que te convencer que ela está certa e que você está errado, e que fulano está errado também. A gente observa também pessoas, irmãos, que se fecham. Pessoas que se fecham, não aceitam conselho. Pessoas que talvez tenham se machucado na sua vida, na sua caminhada, elas se fecham. Eu conheço gente que, hoje mesmo alguém me falou: fulano, pastor, está chateado com os crentes. Foi de igreja, está fora da igreja. Aí se fecha. Quando você chega, estava eu e minha esposa ontem, ela fez um exame, e eu estava lá naquele momento com ela, aguardando que ela se restabelecesse. E um camarada entra lá e começou a conversar e falou que assim: as piores pessoas desse mundo são os pastores. Aí eu falei, eu estou olhando aquilo, fui lá, porque ela pediu água, fui lá, peguei a água. Aí quando eu voltei: então você está falando que eu sou a pior pessoa do mundo? Porque eu sou pastor há 44 anos. Aí ele ficou todo sem graça. Aí falou de um pastor aí que é conhecido no Brasil, que de certa forma eu concordo com ele, mas eu não falei nada, não critiquei o pastor. Mas o que acontece, irmãos, é que existem pessoas que, porque elas foram machucadas por um líder espiritual, elas se fecham. Aí eu falei: você está colocando todos os pastores dentro do saco, tudo igual. Falei: você precisa de me conhecer. E eu conheço muitos pastores que são melhores do que eu também.
Irmãos, tem pessoas também que se isolam. Parece um eremita, ele se isola, não quer, fica dentro de casa. Tem pessoas, irmão, você já viu, você conhece crente que é explosivo? Crente que explode? Você conhece? Tem crentes, irmãos, que eles se explodem de tal maneira que eu fico pensando, meu Deus. Você quer ver uma coisa, irmão? Você pega essas pessoas, sabe quando? Vai num retiro. Você conhece quem é crente no retiro. Graças a Deus. Um irmão comentando comigo sobre os retiros, né, que nós tivemos, não aqui na nossa igreja, que eu nunca tive problemas aqui na igreja com retiros. Mas no outro ministério que eu tive, daqui da cidade, meu Deus, era gente amarrando tênis do outro, jogando no fio, era gente pegando roupa do outro e passando pasta de dente, era gente fazendo coisas do arco da velha. Graças ao nosso bom Deus, nunca aconteceu e nunca vai acontecer em nome de Jesus nos nossos retiros. O que eu vi é o que vai acontecer. Se você não está indo, você está perdendo. Gente até 3 horas da manhã orando, caindo no manto. Até 3 horas da manhã. Um dia lá eu fui dormir 1 e pouca da manhã, eu pensei, vai acabar. Ficaram até 3 horas da manhã. Todos os dias fiquei sabendo. Então, irmãos, tem crentes, irmãos, que se a comida está boa, ele reclama. Se está ruim, ele reclama. Se a comida atrasa, ele reclama. E a gente observa, eu observo também, irmãos, que tem gente que quer controlar tudo. Tem gente que quer controlar tudo. Se ele chega aqui, ele quer controlar. Ele quer controlar o pastor. Chegar na sua casa, ele quer controlar a sua casa. Tem gente, irmãos, que infelizmente é assim. Você colocou sal nessa comida? Vem cá, você abaixou o fogo aí? Quer controlar tudo. Tem outros irmãos, tem gente que desconfia de todo mundo. Isso tudo, meus queridos, são pessoas que foram feridas e não sabem. José é prova disso. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele virou governador, mas mesmo assim ele carregava feridas escondidas. A gente observa no capítulo 37 que eu li com vocês, versículos 3 e 4, e de 11 a 14, que nós observamos que José, ele era um menino que o seu pai o amava. Mas o que nós observamos é que Jacó não protegia José. Tem gente às vezes que fala, eu te amo, mas não protege. Eu te amo, Samuel, mas não protege Samuel. Eu te amo, Ana Gabriela, mas não protege. A gente tem que estar tomando conta, cuidado. Jacó, tanto é, irmãos, que ele não protegia o seu filho. E a Bíblia diz que ele considerava no versículo 11, consigo mesmo, este negócio no seu coração. Ou seja, os irmãos observavam que Jacó amava mais a José do que aos outros irmãos. Mas a Bíblia diz que ele guardava isso no seu coração, tipo assim, ele não se expunha. Porque na verdade, queridos, o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que José, ele cresceu num ambiente de ciúmes. José cresceu num ambiente de rivalidade dentro da sua casa. José, ele cresceu com um pai que não o protegia, que não intervinha, um pai que o enviava sozinho para longe, porque o pai via o que estava acontecendo, mas ele não pensava quando ele mandou o seu filho para longe. Tem muita gente, irmãos, que ama no discurso, mas na prática não guarda aquele que está dizendo que está amando. E eu vejo, irmãos, que nisso aí, feridas foram criadas, rejeição, insegurança, sensação de não ter valor. Estas são rejeições de uma pessoa que nasce quando o amor existe, mas o cuidado falha. Nós que somos pais, temos que cuidar do nosso. Você ama seu filho? Cuide do seu filho.
Segundo lugar, irmãos, existem feridas escondidas que fazem a pessoa sobreviver, mas travam a pessoa por dentro. No capítulo 37, 18 a 24, a gente observa que os seus irmãos estavam vendo que o pai mandou que José fosse ao encontro dos irmãos. Diz a Bíblia que quando viram de longe, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matarem. Os irmãos conspiraram, planejaram matar José. José, ele foi para a cova, depois para o Egito. Ele vira escravo, ele sofre calúnia e vai preso. Tudo isso passou na vida de José. Por fora, estava todo bonitão, porque era um jovem. Se você for observar, no capítulo 37, diz que ele tinha 17 anos. Versículo 2 tinha que dizer, era um jovem. Ainda era um adolescente na nossa época aqui. Mas ele, com 17 anos, tudo isso aconteceu com ele. Se você for observar, o tempo que ele ficou na casa de Potifar e o tempo que ele ficou preso, mais ou menos uns 4 anos, segundo a história. Então ele se torna governador do Egito muito cedo, muito jovem. Mas existiam feridas dentro dele. Essas feridas diante de José, irmãos, trazia algumas coisas que trazem a pessoa que está passando por isso. Frieza. Pessoas que são feridas são frias. Pessoas que são feridas são irônicas. Pessoas feridas são grossas, sem perceber. Sem perceber, elas são grossas. O jeito de falar, o tom de voz. O tom da voz aumenta quando vai falar. São pessoas feridas, são desconfiadas. Como eu disse, tem necessidade de controlar tudo. E também, irmãos, tem a incapacidade de se abrir e confiar em alguém. Esta é uma pessoa ferida. E José, então, quando ele chega, irmãos, a ser governador no Egito, ele foi um homem muito grande, respeitado, um homem que nós observamos aqui, no capítulo 41, quando ele interpreta os sonhos, no versículo 38 do capítulo 41, diz assim: disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? E a gente observa aqui, irmãos, do capítulo 45, no versículo de número 1, que a Bíblia diz: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Irmãos, o que eu observo aqui é que quando os irmãos de José chegaram, ele os reconheceu. Você conhece o texto? Mas ele não se revelou. Por que ele não se revelou? Porque a ferida ainda mandava. Eles me venderam como escravo. Eles me jogaram dentro do poço. Eles queriam me matar. Eu passei 4 anos na cadeia. Então José estava passando por isso. E ele era uma pessoa muito respeitada. Uma pessoa que chegou no auge. E eu quero falar para você o seguinte, irmãos: o cargo pode subir, mas a alma pode continuar presa. Eu posso chegar lá onde ninguém chegou, mas a minha alma, ela pode continuar presa a uma ferida lá atrás. Uma rejeição que você sofreu, maus tratos que você sofreu, um abuso que você sofreu. Às vezes você foi abandonado. Aqui na igreja existem pessoas que o pai o abandonou, que a mãe abandonou. Tem gente hoje passando por isso aqui na igreja. A mãe largou tudo e foi embora, o pai largou tudo e foi embora. E a pessoa fica numa situação que ela fica cheia de dor. E a pessoa, irmãos, pode estar na igreja, pode estar no ministério, pode estar trabalhando, pode estar chegando no auge, pode estar recebendo diploma disso, daquilo, pode estar recebendo às vezes até na empresa uma promoção, mas ainda assim, com uma ferida escondida, atrapalha a sua intimidade com Deus. E eu vejo, irmãos, que não somente a intimidade com Deus, até o relacionamento com as pessoas, porque a pessoa é ferida.
E isso às vezes, irmãos, é levado para o casamento. Isso às vezes vai para o casamento. Isso às vezes vai para o seu relacionamento com as pessoas. E José, irmãos, no capítulo 43, voltando aqui, versículos 29 a 31, a gente observa que diz assim: e ele se levantou os seus olhos e viu a Benjamim, que era o seu irmão, filho de sua mãe. Ele disse: este é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. Olha só, José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: ponde pão, ponde a comida. Quando ele vê Benjamim, ele se emocionou, mas ele correu para um lugar reservado para chorar, para não, estava ferido, para não mostrar para os seus irmãos o que estava acontecendo. E a gente observa que depois que ele chorou, a Bíblia diz que ele foi lá num local, lavou o seu rosto, para não ver as lágrimas, para eles não verem as lágrimas, para que não vissem as lágrimas, e então foi se apresentar novamente a eles. O que nós vemos, irmãos, que José estava dizendo: ninguém pode me ver assim. Esse choro eu dou conta. Tem gente que já foi tão ferido, tão machucado, já sofreu tantas dores, que parece que vai contornando a situação, achando que está contornando. Não, irmãos, a ferida ainda está lá dentro. Enquanto você não colocar isso para fora, você vai continuar machucando vidas, você vai continuar se machucando. E é por isso, irmãos, que Deus falou comigo: meu filho, a minha presença vai estar na minha casa, mas o meu povo precisa ser curado. Fogo caiu domingo aqui, irmãos? Fogo caiu. Quem estava aqui domingo? Levanta o braço. O fogo caiu aqui domingo? Amém? Mas tem uma coisa: Deus vai derramar domingo próximo de novo. Pastora Franciele, conversando ontem no nosso cafezinho da tarde, às 3 horas, às 3, 4, mais tarde, um pouquinho, 4 horas da tarde lá em casa. Ela falando, foi Fernando Tolentino, né? Thelmo Martinello, a esposa. Thelmo Martinello recebeu uma direção de Deus de 1 mês de buscar a presença de Deus na igreja dele. A pastora Fran falando comigo: o mesmo que o senhor recebeu de Deus, só que eu não recebi de 1 mês não, tá, irmãos? Eu não sei até quando vai não. 1 mês buscando a presença de Deus lá. Você vê como que Deus faz as coisas acontecerem. Nós temos que, irmãos, parar para entender uma coisa. Eu estou recebendo uma direção para curar a minha vida também, que eu também preciso ser curado, irmãos. Tem muitas dores. Quando eu estou pregando para você, lá dentro do meu escritório, lá em casa, já chorei também. Quantas feridas, quantas pessoas que me machucaram, quantos pastores que eu ajudei que me apunhalaram, enfiaram o punhal pelas costas. Quantas pessoas nessa cidade, irmãos, que eu ajudei, irmãos, casamentos que eu ajudei a restaurar, que saíram da igreja, irmãos, quando passam perto de mim, parece que eu sou um bicho. Tinha que ser um leão, né, irmãos? Dá um rugido. Gostaram? Irmãos, mas tem tanta gente que eu fico pensando assim, irmãos, porque eu tenho 38 anos de Barra de São Francisco, vou para 39. Eu estava no velório do pastor Wilson, minha esposa foi comigo, e quando eu saí com ela, falei: meu Deus, quanta gente me conhece nessa cidade. Tem gente que falou comigo que eu nem sei quem é. Nem sei quem é. Finalzinho que eu estou saindo para ir para o cemitério, pastor Elias, eu ouço o culto do Senhor, quase todos os cultos do Senhor eu ouço. Muito obrigado pela sua palavra. Falei: amém. Você está ouvindo? Nunca veio aqui, né? Mas vou lá na sua igreja. Amém. Você vê como é que a palavra chega. Chegou outra, pastor Elias. Eu falei: opa, só poderia me dar 1 minuto? Eu falei: posso?
nem sei quem é. Foi lá abrir o coração comigo. Irmãos, às vezes eu choro no secreto. Mas eu não posso continuar com a minha vida travada. Porque Deus não quer que eu continue com a minha vida travada. Irmãos, eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. Deus se comunica com o meu espírito. A minha alma, ela se comunica com o corpo. E ela faz isso com o corpo. É por causa disso, irmãos, que muita gente tem a vida travada. Porque o que o Senhor diz para você? O Senhor diz, irmãos, que há uma luta. A palavra diz que há uma luta entre a alma e o espírito. Há uma luta. Agora, quem vai vencer? Quem vai vencer? Suas emoções? Quem vai vencer? A sua alma? Enquanto a sua alma continua governando a sua vida, você vai ouvir aquela palavra: enganoso é o coração. Seu coração é enganoso. Mas quando eu fortaleço o espírito, quando eu vou orando, quando eu vou jejuando, quando eu vou lendo a palavra, quando eu vou me compromissando com Deus, a presença dele vem. Aí entra a palavra do salmista: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. A gente coloca Deus. Meus queridos, o choro que cura é quando a verdade sai para fora diante de Deus. Esse é o choro que cura. Porque a gente observa no capítulo 45, de 1 a 3, eu quero ler com vocês. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: fazei sair daqui a todo o homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, é interessante isso, levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Meu Deus, deve ter sido um grito, um choro. Eu quero um dia, presta atenção, irmãos, um dia quero ver essa igreja louvar, adorar a Deus de uma tal forma que lá no morro da colina eles vão ouvir. Eu quero ver isso um dia acontecer aqui. Lá na colina eles vão ouvir, em nome de Jesus. E a Bíblia diz então no versículo 3, disse, aqui está a cura, disse José a seus irmãos: eu não vou falar alto não, eu sou José, vive ainda meu pai? Ele gritou, tá, irmãos? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Eu gosto dessa palavra. José não se podendo conter, manda todos saírem, e ele chora alto, e o barulho chega até a casa de Faraó. Aqui, irmãos, não é um chorinho, é cura acontecendo. É cura acontecendo. Nesse momento eu vejo, irmãos, que esta frase que José falou: eu sou José, vive ainda meu pai? Só pergunta, irmãos, só pergunta do pai quando ele chora. Ele só pergunta pelo pai quando ele chora, porque até aquele momento ele não perguntou pelo seu pai. Mas nesse momento ele chora e ele pergunta: vive ainda meu pai? Esse é o choro que cura. Porque, meus irmãos, imagine que você tem, Rogério sabe melhor do que eu, a Eva, vem água lá de cima da caixa d'água lá. A água vem de lá de cima. A deles é de baixo, né? Vai levantar a caixa d'água, entupiu o cano da água que vai para casa. Entupiu. A água não chega na casa. O que eles têm que fazer? Tem que desentupir o cano.
Muita gente, irmãos, está com o cano entupido. Precisa desentupir. Para quê? Para Deus poder fazer uma ponte entre você e Ele. Porque ferida não tratada, irmãos, ela vira muro. Cura de Deus vira ponte. Deus quer tirar um entupimento do coração para que a sua vida volte a fluir. E o que eu observo aqui, irmãos, é que houve um perdão de José. Diga assim: perdão não é esquecer. Perdão não é parar de sentir dor. Você vai olhar, você vai sentir, irmãos. Você vai sentir: olha, fulano matou meu pai. Fulano me fez isso. Mas tem uma coisa. Você olha para a pessoa e você não tem mais vontade de matá-la. Você se lembra, mas a dor foi embora. Eu quero dizer para você o seguinte, que perdoar é obedecer a Deus. É o que diz Marcos capítulo 11, coloca para mim Marcos 11, 25 a 26. Isso aqui é importante você observar. Marcos 11, 25 a 26. Quando estiver de orando, olha, presta atenção, quando estiver de orando, o que deve fazer? Diga: perdoai. Diga: perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, se você tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E veja o verso 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, eu não vou pedir para levantar a mão. Quantos de vocês aqui já foram machucados pelo seu pai, pela sua mãe? Quantos aqui já não foram machucados pelo seu irmão? Quantos aqui não foram machucados pelo marido, pela esposa? Quantos não foram machucados pelo irmão da igreja? Quantos não foram machucados? Mas a Bíblia diz, irmãos, que eu tenho que perdoar. Porque enquanto eu não perdoar o meu irmão, enquanto eu não perdoar a pessoa que me ofendeu, que me machucou, eu não vou ser perdoado por Deus. É por causa disso, irmãos, que muita gente vive cheio de culpas, cheio de dor. Você chega perto da pessoa, ela está igual aquele porco espinho, joga espinho para tudo quanto é lado. Pode até o leão chegar perto dele, ele fica na dele ali, o espinho joga, pronto. Então, irmãos, é porque nós estamos feridos. Diga assim, diga: Deus quer nesta noite curar a minha dor. Diga assim: Senhor, eu entrego essa dor. Diga: eu abro mão da justiça própria. Diz: eu libero perdão. Deus quer você uma pessoa inteira, irmãos. Não é só a salvação no fim, não. É vida abundante agora, irmãos. João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não é a vida com abundância lá no céu, a vida com abundância aqui. Mas eu preciso, irmãos, eu preciso abrir o meu coração e dizer: Senhor, cura a minha dor. Cura a minha dor. Porque se há alguma ferida escondida, rejeição, abandono, injustiça, humilhação, abuso, traição, palavras duras, falta do pai, falta da mãe, hoje é noite você entregar tudo isso para Deus. É noite você entregar tudo isso para Deus e dizer para Ele: Pai, eu me coloco diante do Senhor para o Senhor curar a minha dor. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Quero que você curve a sua cabeça, feche seus olhos. Se você não conseguir acompanhar, você vai repetir se você puder. Se não puder, você apenas diga amém. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha ferida. Diga: eu renuncio à amargura. Eu renuncio a ficar preso no que aconteceu. Diga: eu libero perdão. Diga assim: cura as minhas memórias e remove
toda a crosta do meu coração. Diga, me faça inteiro, espírito, alma e corpo, e me guia no caminho da reconciliação, do jeito certo, no tempo certo, em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para pedir ao Senhor, o Senhor esteja sarando todas as feridas, o Senhor esteja tirando toda a dor, que esta noite seja uma noite, Pai, de um destravar na vida dos teus filhos, toda mágoa, todo rancor, toda humilhação, toda rejeição, todo abandono, toda traição, tudo aquilo que trouxe feridas, nós colocamos diante do teu altar nesta noite, para que nada, Pai, venha a ser barreira para a tua presença, para a tua glória se manifestar em nós. Senhor, que esta noite, que nós façamos como José. José tinha poder, José tinha a palavra, uma palavra de justiça, talvez, mas naquele dia, ele optou, Pai, ele escolheu perdoar, ele escolheu, Pai, abrir o seu coração e não fazer nenhum mal para os seus irmãos. Quando ele gritou, a sua ferida foi curada, a dor foi tirada, porque até aquele momento ele estava armando, arquitetando males contra os seus irmãos. Mas ele foi, a cada dia, foi sendo tocado pelo Senhor, porque ele era um homem de Deus. Ele não era uma pessoa ímpia, ele era um homem de Deus. Mas a ferida estava lá, a mágoa estava lá. Mas quando ele foi permitindo que o Senhor entrasse no seu coração, permitindo que o Senhor entrasse na sua vida, ele foi sendo quebrantado. Tua palavra diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. E José, Pai, naquele momento, quando ele levanta a sua voz, eu sou José, seu irmão, meu pai ainda está vivo, vive ainda meu pai? Seus irmãos não entenderam nada, mas aquilo não foi um chorinho, não foi um choro somente, foi uma cura. Que esta noite, Pai, seja uma noite de cura. Todas as feridas colocamos diante do teu altar nesse momento. Tudo aquilo que tem impedido, Pai, aos teus filhos de sentirem a tua presença, que o Senhor esteja neste momento derramando do teu poder e da tua unção. Que os teus filhos, Pai, sintam a tua presença, de um pai que não é como Jacó, porque Jacó abandonou. Jacó não foi um pai presente, mas o Senhor não nos abandona. Que esta noite seja uma noite, Pai, de colocarmos toda ferida diante do teu altar. Há um bálsamo em Gileade, há um médico em Gileade para curar. Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O bálsamo de Gileade seja derramado pelo Senhor na ferida da sua alma. Nesta noite, que você receba, em nome de Jesus, receba neste momento o bálsamo de Gileade sobre a sua vida, do médico dos médicos, daquele que é melhor do que qualquer psicólogo, do que qualquer psiquiatra, do que qualquer psicanalista, do que qualquer psicoterapeuta. É Jesus, aquele que te conhece, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que diz que você não está sozinho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que diz: eu sou o pão da vida. Aquele que diz: eu sou a água
que mitiga a sua sede. Aquele que diz que se você quer água viva, você deve beber dele. Que esta noite seja uma noite de cura da ferida. Perdoe o seu pai, que abandonou você. Perdoe a sua mãe. Eu já perdoei, mas continua ferindo ainda, continua machucando a dor. Você está sentindo a dor. Você precisa colocar no altar. Você precisa colocar no altar o seu irmão, a sua irmã. Às vezes o pastor que te feriu, o líder que te feriu, seu marido, que talvez você não esteja nem mais casada com ele, sua esposa, que talvez você não esteja nem mais casado com ela. Mas que esta noite seja uma noite de cura. Toda dor saia agora. Toda obra do diabo para te prender nessa dor. O diabo trabalhou para que você ficasse preso nessa dor, com essa ferida. Eu quero repreender agora toda ação do diabo sobre a sua vida, para te prender nessa dor. Eu repreendo, e eu quero que você faça o mesmo que Jesus. Você diga assim, você vai pronunciar agora: saia demônios que têm atrapalhado a minha vida, demônios que têm feito com que a minha ferida doa cada vez mais, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, e Deus quer que você tenha o melhor. Deus não quer que você tenha o pior, Deus quer que você tenha o melhor. Mas as suas feridas precisam ser curadas. A palavra do Senhor diz que Ele, em Isaías 53, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus fez isso por você. Entregue para Ele toda a dor do passado, tudo aquilo que te machucou até o dia de hoje, porque o Senhor quer fazer isso. Mas você precisa pedir a Ele: me cure, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar com vocês que na quarta-feira o assunto é muito sério. Eu falarei sobre vida financeira, como o diabo entra na sua vida financeira, na minha vida financeira, para que eu não seja próspero. E pessoas vão ser prósperas quando entenderem o princípio da palavra. Eu não vou precisar nem de falar de dízimo e oferta, não. Só vou mostrar para você como que o diabo age, e você vai identificar como é que ele age na sua vida, e por que é que você não tem alcançado de Deus as bênçãos. Não é porque Deus não quer, que o diabo está travando. Você já ouviu falar em tranca-rua, irmãos? Alguém já ouviu falar em tranca-rua? Já ouviu falar no demônio da escassez? Conhece não? Vocês vão conhecer quarta-feira que vem. Demônios que travam, que fecham, para que as portas que estavam se abrindo para você se fechem e você não chegue onde Deus tem para você. Amém? Dá um abraço pelo menos 2 irmãos aí e vão na paz. Os trabalhos da semana, na próxima sexta-feira teremos culto de oração de 21h30 às 23 horas. Se você puder vir, venha conosco orar. É um tempo de oração, é um tempo de avivamento, é um tempo de busca ao Senhor. Vão na paz, Deus abençoe vocês. Amém.